Olá, meu nome é Evelyn Gomes de Nascimento e irei apresentar o meu trabalho de conclusão de curso intitulado Validação de Cartilha Educativa para a divulgação das taxonomias na formação básica de crianças e adolescentes, tendo como orientadora a professora doutora Lenima Bento Araújo Menezes. A estaçomose no Brasil é causada pelo parasita Schistosoma mansoni e está diretamente relacionada a coleções hídricas, tendo como hospedeiro intermediário o caramujo do gênero Biofilaria e o hospedeiro definitivo o homem, podendo originar desde infecções de pele leve a infecções crônicas e neurológicas, ocasionando também até o óbito. Na Paraíba, há cerca de 67 municípios que apresentam casos da doença e 7 estão em estado de endemia, sendo eles Lucena, Alhandra, Caporã, Conde, Pitbull, Santa Rita e Rio Tinto. Lucena, Alhandra, Caporã e Conde são as cidades que apresentam maior prevalência de casos registrados e também estão entre as que possuem os maiores índices de pobreza do estado. Nos locais em situações de precariedade existem mais casos da doença, pois ela se relaciona diretamente com os fatores ambientais, socioeconômicos e culturais. Essa realidade brasileira propõe desafios a serem superados pelos órgãos governamentais de saúde e torna-se fundamental a integração de diferentes estratégias de controle da estaçomose, entre elas as práticas de educação em saúde, como por exemplo a utilização de materiais educativos como cartilha, e que devem ser facilitadas em escolas, pois é através dela que acontece a disseminação da informação para a população. E para que esses materiais consigam alcançar o objetivo proposto de ser a educação em saúde, esses instrumentos devem ser bem elaborados e avaliados, devendo conter informações corretas e ilustrações que prendam a atenção do leitor, explorando as características clínicas, auxiliando a transformação das representações sociais da doença. Diante do exposto, questionou-se de que forma a validação de materiais educativos auxilia na elaboração de instrumentos de promoção em saúde e prevenção da estaçomose. A pesquisa teve como objetivo validar a cartilha educativa sobre a estaçomose como ferramenta pedagógica. Foi um estudo de desenvolvimento metodológico com a abordagem quanto-qualitativa de validação de tecnologia, elaborada pelo projeto de extensão Educação Permanente em Saúde. Foi realizada na Secretaria de Educação da cidade do Conde, litoral da Paraíba, em agosto de 2019. Participaram da pesquisa 7 professores que foram juízes para avaliação do material, sendo utilizado para a coleta de dados um formulário de avaliação contendo informações, identificação do participante, questões relacionadas à cartilha e quesito para sugestões de adaptação do material. Foi analisada de acordo com o índice de validade de conteúdo, tendo como média 0,78 e pacote de software estatístico para análise estatísticas, o SPSS. De acordo com os itens avaliados, 10 obtiveram pontuação máxima, 6 obtiveram valores abaixo da média e 4 obtiveram valores de pontuação mínima. A partir disso, a média IVC encontrada foi de 0,59, sendo considerada então não apta pelos juízes no momento. Vale ressaltar que, apesar da média IVC não ser favorável, torna-se ainda mais significante levar em considerações as sugestões levantadas pelos juízes, a fim de melhorar o material como instrumento de promoção e prevenção em saúde. Quando categorizados, os itens referentes ao conteúdo, às informações da cartilha, percebe-se que os que obteve os piores desempenhos foi a apresentação do material e a ordem lógica dos conceitos. E os que apresentaram uma boa avaliação foi o material explica e resume os conceitos e palavras e expressões regionais adequadas. Nota-se, então, que é necessário realizar algumas adaptações nesse material. As informações da cartilha devem ser corretas, contextualizadas, além de possuir características lógicas e organizadas, a fim de melhorar os saberes e a satisfação do público. A média IVC desse quesito foi de 0,43. Quanto aos itens referentes às ilustrações, percebe-se que os que obteve uma discordância significante foi o apelo visual e o equilíbrio visual. O apelo visual, ele quando bem empregado, torna-se um relevante instrumento para prender a atenção do leitor e facilitar a leitura.
Os itens que apresentaram os melhores desempenhos foi a história em quadrinho e os seus elementos, personagens, ambientes e os objetos. Elaborar as imagens de forma clara e objetiva, que ressalta os pontos importantes do conteúdo e que aborda também as personificações, os ambientes, objetos e eventos presentes na realidade do público-alvo, facilita a comunicação do leitor e faz com que o leitor ele se identifique com aquele material, ao observar características que são de acordo com sua realidade, e transmite as informações propostas de uma maneira mais agradável e mais acessível. Quanto aos itens referentes à formatação, percebe-se que teve uma avaliação boa de modo geral, e o único item que foi reprovado unanimemente foi a capa, que obteve 6 pessoas que discordaram e uma que discordou totalmente. A capa, ele é o primeiro contato que o leitor vai ter com o material, e ele precisa que seja capaz de transmitir o que o material irá se referir e a quem esse material irá se referir. O layout e o design de uma cartilha, de modo geral, utilizados de maneira eficiente, são capazes de chamar a atenção do leitor e interagir com o leitor, capazes de fazer com que o material se torne um verdadeiro instrumento que instigue ele a pesquisar mais sobre o assunto e a se interessar sobre o conteúdo que está sendo abordado. Então, é necessário que o primeiro contato ele instigue essa curiosidade nos alunos. Os itens que obteve as melhores avaliações nesse quesito foi a questão dos exercícios. Utilizar exercícios como que ajudem a reconhecer, a aplicar e analisar os conceitos é importante, utilizar essas diferentes metodologias de aproximação com o leitor e aportes teóricos que dinamizam esse processo educativo. O aluno, de uma maneira mais lúdica, através de jogos e exercícios de fixação, aprender mais sobre o assunto e fixar mais sobre o assunto. A média a ser encontrada nesse quesito foi de 0,62. Dentre as sugestões, a capa do material foi o que obteve a reprovação unânime, passou por modificações. Como analisado, a capa foi um dos que obtiveram os piores desempenhos. Então, com essa análise, a equipe se reuniu novamente para fazer as adaptações necessárias de material. Aqui percebe-se que, além da capa, também alterou-se o título da capa, que passou de Esquistossomose, saiba como evitar, para Você sabe o que é esquistossomose, utilizando de uma capa com recursos visuais mais agradáveis e mais bonitos, e também com um título que instiga a curiosidade do aluno. Essa avaliação propicia uma análise mais detalhada do material, adaptando tanto as sugestões pelos juízes, quanto também pela própria equipe que se reuniu para saber o que poderia ser mudado no material para que ele se tornasse uma relevante ferramenta de promoção e prevenção em saúde para o controle da esquistossomose, sendo modificado vários outros aspectos, como algumas ordens lógicas de conceitos, algumas imagens foram adaptadas, e sendo assim, a avaliação da cartilha, a sua versão final, constituiu-se em 3 partes. A primeira parte, a história em quadrinhos para pintar, onde os alunos utilizam desse recurso, podendo ser utilizado em diferentes faixas etárias, como um desenvolvimento do colorido, da arte e também do conteúdo a ser abordado. Então, é um gibi que promove a interação com o leitor. A segunda parte da cartilha sobre o conteúdo da esquistossomose propriamente dito, onde vai falar sobre o que é a esquistossomose, qual é o ciclo de contaminação. E um dos pontos também principais dessa parte da cartilha foi a questão do protagonismo social, pelo fato dessa doença não só ser relacionada à educação e saúde em si, mas também a toda uma infraestrutura e desenvolvimento de uma cidade, já que está relacionada às coleções hídricas.
Então, essa cartilha também aborda pontos importantes de voz ativa em sociedade e transformação dessas crianças e adolescentes como cidadãos que saibam seus direitos e deveres enquanto indivíduos e enquanto sociedade. E a terceira parte da cartilha ficou com as atividades educativas, onde utiliza de jogos e exercícios de fixação para melhor aprendizado e fixação do conteúdo abordado. Sendo assim, é necessário destacar também a atuação de profissionais de saúde, no que discerne à disseminação do conhecimento e à conscientização da população. Dentre esses profissionais, o enfermeiro possui um importante papel na atenção básica, já que exerce diferentes funções, desde ações de controle, gerenciamento de recursos humanos e materiais, mas exerce também, sobretudo, a função de ser educador em saúde. E aliar as propostas de educação em saúde com a assistência prestada desses enfermeiros reforça ainda mais o comprometimento desses profissionais com a população, ao transformar a realidade de crianças e adolescentes que convivem com a falta de formação e barreiras culturais, e utilizando desses tipos de material, a cartilha, como ferramenta que propicie que eles se tornem importantes multiplicadores de saúde e de conhecimento para toda a comunidade. O enfermeiro também, ao aliar essas duas estratégias, ele deve ser facilitado também pelos programas de saúde na escola, e utilizar dessas fontes de materiais educativos a serem inseridos no ambiente escolar para a multiplicação do conhecimento. Sendo assim, eu concluo que, apesar da cartilha ter obtido um valor abaixo da média IVC, esse estudo reafirmou a importância dessa etapa na elaboração de material de que promova a educação em saúde e conscientiza a população, seja em seus direitos e deveres enquanto indivíduos, como também em sociedade. A cartilha tem como fundamento ser uma ferramenta que promove a interação aluno-professor na construção de novos saberes sobre a doença. Uma doença que ainda caracteriza várias cidades, dentre elas o Conde, como endêmicas no estado da Paraíba. Sendo assim, todas as sugestões para adaptação do material educativo foram devidamente realizadas, a fim de alcançar o objetivo proposto de ser de educação em saúde, e se torna uma porta de entrada para novas pesquisas a respeito da temática, como também para novas avaliações da cartilha agora adaptada junto a professores e público-alvo, as crianças e adolescentes. Que tragam as minhas referências principais e trago também aqui algumas observações. Como falado anteriormente, essa pesquisa ocorreu no ano passado e após realizar todas as adaptações sugeridas, a cartilha passou por uma nova avaliação e junto com professores e o público-alvo, e agora foi considerada como sendo apta. Aqui eu trouxe também o QR Code, onde vocês podem verificar a cartilha em sua versão final e completa. Bom, foram muitos desafios enfrentados ao longo do curso, mais ainda ao longo desse ano, em meio a uma pandemia. Muitos medos, inseguranças, sonhos adiados, sem saber se eu conseguiria terminar com saúde. Nessa etapa final do TCC, foram noites mal dormidas, tensão e ansiedade, mas fui fortalecida pelo apoio da família, amigos e principalmente de Deus. E hoje, graças a Ele, estou finalizando na certeza de que tempos melhores virão. Obrigada.